Quando os Corvat me tiraram da minha nave, eu ainda acreditava que aquilo era um erro tático, um engano de leitura de espaço, algo que eu resolveria com uma contramanobra, um relatório e algumas cicatrizes a mais. Demorei a entender que não havia equívoco. Eu não era um alvo militar, eu era a matéria-prima. O transporte até o planeta sem luz durou tempo demais para ser medido pela noção humana de horas. Lá fora, nenhum visor mostrava estrelas, apenas um negro compactado, como se o próprio espaço tivesse decidido parar de existir ao redor daquela rota. A primeira sensação de que algo estava profundamente errado veio quando percebi que nem sequer sentia o efeito dos saltos. Era como se eu estivesse sendo carregado por dentro de um vazio que obedecia a outras leis. Quando finalmente as portas se abriram, não houve clarão, nem sirenes, nem gritos. Houve apenas escuridão. Uma escuridão espessa, cortada por linhas pálidas de luz violeta que marcavam trilhas no chão metálico. Eu desci, escoltado por criaturas que eu só enxergava como silhuetas alongadas, os Corvat. Sabia pouco sobre eles antes de ser capturado. Mineradores espaciais, civilização antiga, tecnologia baseada em cristais. Nada nos arquivos mencionava que usavam humanos como escravos. Desci uma rampa, senti a gravidade puxar diferente, mais pesada, como se o planeta inteiro fosse um músculo contraído. O ar tinha cheiro metálico e úmido, uma mistura de ferrugem e rocha ainda viva. Cada passo parecia ressoar em galerias invisíveis. Logo, meus olhos se adaptaram o suficiente para ver o que importava. Correntes, plataformas, vagonetes, túneis se abrindo em todas as direções. E pessoas, humanas, magras, exaustas, com uniformes rasgados e marcas antigas de esforço repetido. Alguns me olharam apenas por um segundo, antes de voltarem ao trabalho, como se o mundo tivesse lhes ensinado que esperança era um luxo que custava caro. Foi assim que entendi onde eu estava, uma prisão-mina, um lugar onde a única sentença era cavar até o corpo quebrar. Os cristais que extraíamos não eram simples minerais, eles vibravam. Quando a ferramenta encontrava um veio mais puro, eu sentia um arrepio subindo pelos ossos. A energia que emanava dali parecia sussurrar que estava presa há milênios e qualquer toque errado poderia desencadear algo maior. Os Corvat sabiam exatamente o que estavam fazendo. Organizavam as frentes de trabalho com precisão milimétrica, alternando grupos, controlando temperatura, gravidade e ritmo de produção. Eles não gritavam ordens, não precisavam. A vigilância deles era uma presença constante na mente. Demorei alguns dias para notar o que incomodava naqueles guardas. Eles quase não se moviam. Permaneciam em plataformas elevadas, imóveis, com aqueles corpos alongados envoltos em armaduras orgânicas. E mesmo assim, quando alguém hesitava, tropeçava ou desviava a atenção por tempo demais, uma descarga de dor atingia exatamente o ponto em que a pessoa pensava em parar. Não havia câmeras nem sensores aparentes. Havia algo mais. Na terceira noite de ciclo, se é que podia chamar aquilo de noite, senti uma pressão leve, como dedos frios passando pela superfície da minha mente. Não era invasão completa, mas uma sondagem, um teste. Entendi então que os Corvat eram telepatas, ou algo próximo disso. Eles não liam pensamentos com clareza, mas captavam intenções, impulsos, padrões de ansiedade. E usavam essa leitura para esmagar qualquer ideia de resistência antes que ela se formasse completamente. Ao perceber isso, algo em mim se rearranjou. Eu não poderia reagir com raiva aberta, nem com planos diretos. Meu primeiro ato de rebelião foi aprender a pensar em camadas. Na superfície, cansado, submisso, concentrado no gesto mecânico de bater, extrair, empurrar. Abaixo disso, uma outra mente observando, catalogando, memorizando ritmos de turno, quantidades de guardas, tempo de resposta. E mais abaixo, escondida até de mim mesmo, a centelha que ainda não tinha forma, mas já sabia que não aceitava morrer ali. Passei semanas ouvindo, não vozes, mas gemidos presos. Não palavras, mas suspirações quebradas. Cada corredor que cruzava trazia um conjunto de respirações. A do que já havia desistido, a do que ainda sonhava com a volta para casa, a do que planejava algo e fracassava em esconder o medo. Nesses ruídos, percebi que havia padrões, pequenos sinais entre os prisioneiros, quase invisíveis. O jeito como batiam 2 vezes a ferramenta na rocha antes de começar, a forma como deixavam cair um cristal menor ao cruzar com outro grupo, a maneira como encostavam o ombro por 1 segundo a mais no corrimão metálico.
Havia uma rede ali, uma rede de sobreviventes. Aproximei-me dela aos poucos, não com palavras, porque qualquer interação prolongada chamaria a atenção dos Corvat. Cheguei com gestos, repeti sinais que observei, devolvi cristais deixados cair de propósito. Ajustei meu ritmo de trabalho para combinar com o de quem parecia coincidentemente próximo demais todos os dias. Levei tempo até perceber que alguém testava limites em relação a mim. Um grupo pequeno. Olhares que pesavam um pouco mais. Presenças que surgiam em turnos alternados, como se quisessem ver se eu mantinha o padrão. Quando finalmente fui aceito, não houve cerimônia. Houve apenas uma mudança sutil na forma como fui posicionado nas equipes. Fui empurrado para setores mais profundos, onde o sistema de túneis se tornava mais antigo. Ali, as paredes eram diferentes. Não apenas rocha escavada, mas estruturas seccionadas por um padrão geométrico que não combinava com a engenharia Corvath. Aquilo fora construído por outra espécie, uma civilização extinta muito antes de nós pisarmos ali. Era nesse labirinto morto que a rebelião respirava. Naquelas profundezas, os Corvaths pareciam menos presentes. Seu domínio telepático enfraquecia, como se a própria arquitetura antiga interferisse nas ondas mentais deles. Pequenos pontos cegos, estrategicamente explorados por aqueles que ainda não haviam esquecido o significado da palavra luta. Ali, vi mapas rabiscados com sangue e fragmentos de grafite. Vi restos de equipamentos antigos, peças isoladas de maquinário abandonado, portões travados por dentro. E vi a coisa mais importante: esperança organizada. Os que lideravam esse movimento não se chamavam líderes. Não havia títulos, havia funções. Um calculava turnos, outro estimava a capacidade de carga dos vagonetes, outro observava o comportamento dos lavadores de cristal, Corvath menores que levavam os minérios aos processadores. Eu, sem perceber, fui assumindo o papel de quem observa linhas de fuga. Talvez porque olhar para rotas sempre tivesse sido a minha natureza. Enquanto os outros viam apenas paredes e guardas, eu anotava mentalmente cada elevador, cada plataforma, cada trilho suspenso sobre abismos invisíveis. Eu contava quantos vagonetes passavam por ciclo, qual o padrão de acendimento das luzes violeta, quanto tempo os guardas demoravam para trocar de posição. Eu reparava nos carregadores de energia que se conectavam a trilhos superiores, levando cristais já refinados para a superfície, e, acima de tudo, eu buscava qualquer indício de hangar. Foi nos cristais que encontrei a resposta. Certa vez, ao ser movido para uma frente de trabalho mais elevada, toquei um veio mais puro do que qualquer outro. O contato produziu uma vibração intensa que percorreu meu braço até o crânio. Por um instante, tive a impressão de ver algo que não estava ali. Uma superfície plana, vasta, repleta de naves anexadas a braços mecânicos. O reflexo de uma luz distante em metal polido, o brilho de motores adormecidos. Não era visão no sentido humano, era uma memória presa dentro do cristal. Entendi então que aqueles minérios não alimentavam apenas reatores. Eles registravam, eram arquivos geológicos de tudo o que acontecia ao redor. Os Corvath os usavam como energia, eu podia usá-los como mapa. Passei a tocar cada cristal com mais atenção. Nas vibrações mais delicadas, encontrava rastros de superfícies expostas, corredores mais ventilados, áreas onde o som se expandia mais rápido. O hangar existia, e não era uma instalação distante, estava acoplada à própria prisão, como um órgão vital pronto a ser isolado em caso de emergência. Quando compartilhei essa descoberta com os outros, não em palavras, mas em pequenos toques calculados durante o transporte, o plano começou a tomar forma. Não seria uma fuga isolada, seria uma extração em massa, algo grande o suficiente para sobrecarregar a capacidade de leitura dos Corvath, mesmo com toda a habilidade telepática deles. A chave não estava em escondê-los do que pensávamos, estava em fazê-los pensar às cegas. Durante ciclos, alimentamos a colônia mental dos Corvath com um ruído cuidadosamente construído. Quem não participava do núcleo da rebelião foi instruído sutilmente a cultivar fantasias de fuga impossível, planos absurdos, ideias sem saída. Deixávamos que esses pensamentos subissem à superfície para que os guardas se ocupassem em esmagá-los. Enquanto isso, sob as camadas de dor e frustração, outra corrente de pensamento fluía, fina e silenciosa, por entre os túneis antigos. Na data escolhida, nada parecia diferente. O trabalho seguia, os vagonetes corriam, a vibração das máquinas mantinha o mesmo ritmo. Mas nos pontos cegos, nos cruzamentos calculados, corpos começaram a se mover com uma sincronia que nenhum humano preso ali teria coragem de chamar de esperança. Eu estava na frente.
Sabia que se falhasse, não haveria segunda tentativa. Ao atravessar a última seção de túnel antes da elevação que levava aos setores superiores, senti a pressão Corvath apertar minha mente com uma força que nunca havia sentido. Eles percebiam anomalias nos trilhos energéticos, algo fora de padrão nas leituras emocionais do grupo. Eram bons, muito bons, mas nós havíamos aprendido com eles. Em vez de resistir frontalmente, eu soltei. Deixei que eles sentissem meu medo. Um medo real, bruto, sem qualquer verniz de bravura. Deixei que acreditassem que eu tinha quebrado no último segundo, que estava à beira do colapso. Em resposta, a vigilância mental deles se concentrou em mim, como um holofote. Foi quando o resto aconteceu. Nos túneis mais distantes, grupos coordenados sobrecarregaram elevadores, forçando paradas emergenciais. Em outro setor, uma equipe soltou vagonetes sem freio, criando colisões em série que desviaram guardas físicos. Nos corredores superiores, trabalhadores começaram a cair de propósito, simulando crises, atraindo socorristas. A prisão inteira entrou em estado de descontrole controlado. Eu corri. Não havia heroísmo na corrida, havia cálculo. Cada curva que fazíamos já tinha sido percorrida mentalmente centenas de vezes. Cada porta que se abriu foi antecipada por uma falha de energia provocada minutos antes. Cada guarda encontrado foi neutralizado não com força, mas com o próprio ambiente. Trilhos sobrecarregados, plataformas desabando, estruturas antigos liberando poeira cristalina que interferia nos sensores. Quando finalmente cheguei ao nível do hangar, o ar era diferente. Ele cheirava ao que eu tinha visto nas memórias dos cristais: metal aquecido, óleo sintético, campo de contenção. As naves Corvath não eram belas pela perspectiva humana. Eram angulosas, assimétricas, construídas em torno de cristais gigantes que serviam como coração motriz. Não havia tempo para selecionar a melhor. Havia apenas tempo para escolher a menos protegida. Subi a rampa com um grupo reduzido. Muitos haviam ficado para trás, não por abandono, mas por função. Eles eram o tumulto, a nuvem de poeira que permitia que alguns atravessassem. Cada passo que eu dava carregava o peso dos que escolhiam ficar conscientemente, sabendo que talvez nunca vissem o céu de qualquer planeta outra vez. Dentro da nave, percebi que não poderia pilotá-la como uma nave humana. A interface era semiótica, baseada em vibrações e padrões de cristal. Mas eu tinha algo que os Corvaths jamais imaginaram que um humano poderia ter: semanas de convivência com os mesmos cristais que alimentavam aquelas máquinas. Minha mente já tinha aprendido a reconhecer seus humores. Sentei-me no centro do módulo de comando, toquei a superfície translúcida e deixei que a memória da mina atravessasse os nervos. Por um instante, fui novamente prisioneiro, arrastando correntes. No instante seguinte, projetei para o cristal a imagem inversa: trilhos se abrindo, espaço se afastando, gravidade se soltando. A nave respondeu com um tremor profundo. Os sistemas de contenção tentaram bloquear a decolagem. Códigos Corvath dispararam alertas, portas externas começaram a se fechar. Mas a revolta não era mais apenas humana. Os cristais que alimentavam a prisão inteira carregavam agora o registro da nossa tentativa. Eles vibravam em uníssono com a ideia de fuga. Quando o casco da nave atravessou o campo de força do hangar, senti uma última investida mental dos Corvath. Eles ainda tentavam me prender pela mente, esmagar minha intenção, reduzir meu impulso à inércia. Eu poderia ter lutado contra aquela investida com ódio. Em vez disso, ofereci algo que eles não entendiam: desprendimento. Aceitei a possibilidade de falhar, de morrer, de ser reduzido a poeira junto com todos ali. Esse tipo de causa emocional não cabia nas equações deles. A pressão se quebrou. A nave se lançou para fora da atmosfera pesada do planeta sem luz. Pela primeira vez desde que fui capturado, vi estrelas de novo. Não eram belas, não naquele momento. Eram afiadas, distantes, indiferentes. Mas representavam algo que a mina nunca poderia conter: a existência infinita de rotas que ainda não tinham sido desviadas. Atrás de mim, um coro de respirações humanas enchia a cabine, algumas trêmulas, outras quase silenciosas. Não havia gritos de vitória, nem comemorações. Havia cansaço. Havia a consciência de que havíamos apenas atravessado o primeiro anel da prisão. O universo lá fora não seria gentil com ex-escravos fugidos de uma potência mineradora ancestral. Mesmo assim, naquele silêncio duro, entendi que algo havia mudado de forma irreversível. Os Corvath tinham perdido mais do que mão de obra. Haviam perdido o monopólio sobre o medo.
Eu, que descera aquele mundo como piloto de uma frota, agora seguia como outra coisa. Não um comandante, não um herói, mas um eco vivo de uma mina onde o impossível fora conseguido. Em cada cristal que os Corvat extraíssem dali em diante, haveria o registro vibratório de uma fuga que eles não conseguiram impedir. E enquanto a nave se afastava, traçando uma rota incerta pelo vazio, percebi que minha história não terminava com a fuga, ela apenas mudava de escala. De prisioneiro à liderança, não havia sido uma ascensão, tinha sido um mergulho profundo na parte mais escura do que significa ser humano. Porque é nas profundezas, no lugar onde a luz não chega, que a ideia de liberdade se torna mais afiada. E foi nessa escuridão que eu me tornei o que jamais planejei ser. O primeiro homem a roubar uma nave de dentro do coração de um mundo sem estrelas e viver o suficiente para narrar isso.